Marina Silva acordava todos os dias às 5 da manhã no seu pequeno apartamento em Copacabana. Aos 27 anos, ela havia aprendido que a vida de garçonete no Rio de Janeiro exigia disciplina e resiliência que muitos jamais conseguiriam compreender. O uniforme preto e branco já estava passado e pendurado na porta do guarda-roupa, esperando por mais um dia de trabalho no restaurante Vista Mar, um estabelecimento de luxo localizado na zona sul da cidade. Enquanto tomava seu café preto e simples, Marina revisava mentalmente o vocabulário árabe que estudava nas madrugadas. Desde adolescente, ela tinha uma paixão inexplicável por línguas estrangeiras, e o árabe levantino havia se tornado seu projeto secreto nos últimos 5 anos. Ninguém no restaurante sabia dessa habilidade. Para todos, ela era apenas mais uma garçoneta eficiente e discreta, alguém que passava despercebida entre as mesas de executivos e turistas endinheirados. O restaurante abria ao meio-dia, mas Marina sempre chegava 2 horas antes para ajudar na preparação das mesas. O Vista Mar tinha capacidade para 200 clientes e era conhecido por receber personalidades influentes, empresários bilionários e celebridades que buscavam privacidade e sofisticação. Marina conhecia cada detalhe do cardápio, desde os ingredientes dos pratos principais até as origens dos vinhos importados que custavam mais do que seu salário mensal. Naquela terça-feira de março, o gerente Carlos avisou que receberiam um grupo especial para o almoço. Um empresário bilionário do setor de tecnologia havia reservado a mesa principal com vista para o mar. Marina recebeu a tarefa de atender essa mesa ao lado de outros 2 garçons mais experientes. Ela sentiu um frio na barriga, não por nervosismo profissional, mas por uma intuição estranha de que aquele dia seria diferente de todos os outros que havia vivido nos últimos 3 anos trabalhando ali. O salão principal do Vista Mar era decorado com elegância minimalista. Lustres de cristal pendiam do teto alto e as janelas amplas ofereciam uma vista panorâmica do Oceano Atlântico. As toalhas de mesa eram de linho egípcio importado, e cada lugar tinha talheres de prata polida que refletiam a luz natural da tarde carioca. Marina organizou meticulosamente cada detalhe da mesa principal, certificando-se de que as taças de cristal estivessem impecavelmente limpas e que o arranjo de flores frescas ficasse perfeitamente centralizado. Enquanto trabalhava, ela ouvia fragmentos de conversas dos outros funcionários sobre o cliente esperado. Rafael Mendes tinha 39 anos e construíra um império tecnológico que o colocara entre os 50 homens mais ricos do Brasil. Sua fortuna era estimada em bilhões de reais e sua reputação era de alguém exigente, perfeccionista e conhecido por humilhar funcionários que não atendessem suas expectativas impossíveis. Marina respirou fundo e lembrou-se de que já havia enfrentado clientes difíceis antes. Ela tinha uma filosofia simples: manter a postura profissional, ser eficiente e não levar nada para o lado pessoal. Ao meio-dia em ponto, Rafael Mendes entrou no restaurante acompanhado de 3 executivos vestidos em ternos sob medida. Ele era alto, tinha cabelos escuros penteados para trás e usava um relógio suíço que provavelmente custava mais do que um carro importado. Seu olhar era frio e calculista, percorrendo o ambiente como se estivesse avaliando cada centímetro do estabelecimento em busca de imperfeições. Marina notou a tensão imediata que se instalou entre os funcionários quando ele se aproximou da mesa reservada. Marina aproximou-se com o cardápio em mãos, mantendo o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Antes mesmo que pudesse dar as boas-vindas, Rafael levantou a mão em um gesto de silêncio e começou a falar rapidamente em árabe levantino com um dos executivos ao seu lado. O tom era casual, mas as palavras eram cortantes. Marina entendeu perfeitamente cada sílaba. "Olha essa garçonete", disse ele em árabe, com sotaque levantino impecável. "Provavelmente nem sabe escrever o próprio nome direito.
Essa gente trabalha nesses lugares e acha que merece respeito. Os executivos riram discretamente, e um deles respondeu também em árabe. Pelo menos ela é bonita para olhar enquanto serve o vinho. Rafael sorriu com desprezo. Beleza não paga contas. Essa gente nasceu para servir quem realmente faz a diferença no mundo. Marina sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a expressão neutra. Ela havia passado anos estudando não apenas a língua árabe, mas também as nuances culturais, os dialetos regionais e as expressões idiomáticas que diferenciavam o árabe egípcio do levantino e do peninsular. Sua paixão por idiomas nascera justamente do desejo de entender pessoas e culturas diferentes. Nunca imaginou que usaria esse conhecimento para ouvir insultos direcionados a ela mesma. Respirando profundamente, Marina decidiu que não deixaria aquela humilhação passar sem resposta. Ela tinha duas opções: fingir que não entendera nada e manter sua dignidade silenciosa, ou confrontar aquele homem arrogante e mostrar que subestimar pessoas baseado em aparências era um erro grotesco. Seu coração acelerou enquanto tomava a decisão mais ousada de sua vida profissional. Com voz calma e clara, Marina respondeu em árabe levantino fluente: "Boa tarde, senhores. Meu nome é Marina e terei o prazer de servi-los hoje. Gostaria de recomendar o nosso prato principal, que é peixe fresco com molho de limão siciliano e ervas mediterrâneas. Quanto ao respeito, aprendi que ele não se compra com dinheiro, mas se conquista com caráter." O silêncio que se instalou na mesa foi ensurdecedor. Rafael Mendes ficou completamente pálido, seus olhos arregalados, fixos em Marina, como se estivesse vendo um fantasma. Os três executivos pararam de sorrir instantaneamente e um deles deixou cair o guardanapo de linho no chão. O restaurante inteiro pareceu congelar naquele momento, como se o tempo tivesse parado para testemunhar o confronto silencioso entre a garçonete humilde e o bilionário arrogante. Marina manteve o cardápio estendido, aguardando calmamente a reação. Ela sabia que havia cruzado uma linha perigosa, mas também sabia que alguns momentos na vida exigem coragem para defender a própria dignidade, mesmo quando o preço pode ser alto demais para pagar. Capítulo 2. O choque e a curiosidade. Rafael Mendes permaneceu imóvel por longos segundos, processando o que acabara de acontecer. Ninguém em sua vida adulta havia ousado confrontá-lo daquela maneira, muito menos alguém em posição considerada inferior na hierarquia social que ele construíra mentalmente ao longo dos anos. Sua primeira reação foi raiva, mas rapidamente essa emoção foi substituída por algo completamente inesperado: curiosidade genuína. Marina percebeu a mudança sutil em sua expressão. O desprezo deu lugar a um olhar analítico, como se ele estivesse diante de um quebra-cabeça complexo que precisava decifrar. Os executivos ao redor da mesa trocaram olhares desconfortáveis, claramente sem saber como reagir à situação inusitada. O silêncio se prolongava e Marina começou a sentir as consequências potenciais de sua ousadia pesando sobre os ombros. Finalmente, Rafael limpou a garganta e respondeu em árabe, desta vez com tom significativamente diferente: "Onde você aprendeu a falar árabe levantino com essa fluência?" Sua voz não carregava mais arrogância, mas sim interesse genuíno misturado com perplexidade. Marina notou que ele usara o dialeto levantino propositalmente, testando se ela realmente dominava as nuances regionais ou se apenas conhecia frases decoradas. "Sou autodidata", respondeu Marina também em árabe, mantendo o profissionalismo apesar da tensão. "Comecei a estudar quando tinha 20 anos, por fascínio pela cultura árabe e pela riqueza linguística dos dialetos do Levante. Estudei fonética, gramática e expressões idiomáticas através de livros, aplicativos e conversas online com nativos de Beirute e Damasco." Ela fez uma pausa breve antes de adicionar com sutileza afiada: "Também aprendi que educação e respeito não dependem de conta bancária." Um dos executivos, um homem de cabelos grisalhos chamado Roberto, interveio rapidamente em português,
tentando suavizar a tensão. Rafael, deveríamos fazer o pedido. Temos reunião às 3 da tarde e precisamos revisar os contratos. Mas Rafael levantou a mão, silenciando-o sem sequer olhar em sua direção. Seus olhos permaneciam fixos em Marina, estudando cada detalhe de sua postura confiante e sua expressão serena. "Quantos idiomas você fala?" perguntou Rafael, desta vez alternando para o português, mas mantendo o tom de interesse genuíno que havia substituído completamente a arrogância inicial. Marina hesitou por um segundo, ponderando se deveria continuar aquela conversa ou voltar à postura estritamente profissional de garçonete. Algo na expressão dele, porém, sugeria que aquela era uma oportunidade rara de ser vista como ser humano completo, não apenas como funcionária invisível. "Além do português, falo inglês fluentemente, espanhol intermediário e árabe levantino com foco no dialeto libanês", respondeu Marina em português, relaxando ligeiramente a postura. "Também estou estudando francês nas horas vagas, mas ainda estou no nível básico." Ela permitiu um pequeno sorriso antes de adicionar: "Trabalho como garçonete para pagar as contas, mas estudo idiomas porque é minha verdadeira paixão." Rafael recostou-se na cadeira, seus olhos ainda fixos nela com intensidade desconcertante. Os outros executivos permaneciam em silêncio constrangedor, claramente esperando que o chefe decidisse o rumo da situação. Marina podia sentir os olhares dos outros garçons e do gerente Carlos, observando tudo à distância, provavelmente imaginando se ela estava prestes a ser demitida por insubordinação. "Você me humilhou publicamente", disse Rafael lentamente, alternando novamente para o árabe levantino. Marina sentiu o coração acelerar, preparando-se para as consequências. Mas então ele continuou: "E eu mereci completamente. Minhas palavras foram desprezíveis e refletem uma arrogância que me envergonha." A sinceridade em sua voz era inegável, e Marina piscou surpresa, não esperando um pedido de desculpas genuíno. "Aceito suas desculpas", respondeu Marina em árabe, mantendo a dignidade, mas suavizando o tom. "Todos cometemos erros de julgamento. O que define nosso caráter é como reagimos quando somos confrontados com eles." Ela fez uma pausa antes de adicionar com pragmatismo: "Agora posso anotar o pedido dos senhores? A cozinha está esperando." Rafael sorriu pela primeira vez desde que entrara no restaurante, e era um sorriso genuíno que transformava completamente sua expressão anteriormente fria. "Traga o que você recomendaria para alguém que quer experimentar o melhor que este lugar oferece", disse ele em português, sinalizando confiança inesperada no julgamento dela. Os outros executivos finalmente relaxaram, percebendo que a crise havia sido contornada de maneira surpreendente. Marina anotou mentalmente as preferências e alergias alimentares após algumas perguntas profissionais. Enquanto se afastava da mesa para transmitir o pedido à cozinha, ela podia sentir o olhar de Rafael ainda sobre ela. Uma mistura estranha de alívio e inquietação percorria seu corpo. Ela havia defendido sua dignidade, mas também havia chamado a atenção de um homem extremamente poderoso de uma maneira que poderia ter consequências imprevisíveis. Na cozinha, o chefe Marcelo perguntou se estava tudo bem com a mesa principal. "Houve um mal-entendido, mas foi resolvido", respondeu Marina diplomaticamente, evitando detalhes que poderiam gerar fofocas desnecessárias. Ela preparou a bandeja com entradas cuidadosamente selecionadas: carpaccio de salmão com alcaparras, brusqueta de tomate fresco e azeite trufado e uma seleção de queijos artesanais brasileiros. Quando retornou à mesa, Rafael estava conversando em voz baixa com os executivos, mas parou imediatamente ao vê-la se aproximar. Marina serviu cada prato com precisão profissional, explicando brevemente os ingredientes e sugerindo harmonizações com os vinhos que havia escolhido. Durante todo o processo, ela sentia o peso do olhar dele, agora desprovido de desprezo e carregado de algo que ela não conseguia decifrar completamente.
Você já pensou em trabalhar com tradução ou interpretação? Perguntou Rafael de repente, interrompendo a conversa de negócios que tinha começado com os executivos. Marina pausou, segurando a garrafa de vinho branco que estava prestes a servir. Penso nisso todos os dias, admitiu ela honestamente. Mas certificações custam caro. E eu preciso trabalhar tempo integral para pagar aluguel e ajudar minha mãe que está doente. Rafael assentiu pensativamente, como se estivesse processando informações para uma decisão futura. Interessante, murmurou ele antes de voltar sua atenção para os documentos que Roberto havia espalhado sobre a mesa. Marina terminou de servir o vinho e se afastou, mas uma sensação estranha persistia. Algo havia mudado naquela mesa, e ela não conseguia determinar se era algo positivo ou uma complicação que ainda se revelaria. O resto do almoço transcorreu sem incidentes. Marina atendia a mesa com eficiência profissional e Rafael se comportava com cortesia respeitosa que contrastava gritantemente com a arrogância inicial. Quando finalmente trouxe a conta, ele entregou um cartão de crédito Black sem olhar o valor. Mas então, discretamente, colocou um cartão de visita sobre a mesa e empurrou-o em direção a ela. "Ligue para esse número amanhã pela manhã", disse ele em árabe levantino, mantendo a voz baixa para que apenas Marina ouvisse. "Tenho uma proposta que pode interessar alguém com suas habilidades linguísticas." Marina pegou o cartão hesitante, sentindo o papel texturizado entre os dedos. Era um cartão minimalista, com apenas um nome, um número de telefone e o logo de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Quando o grupo finalmente deixou o restaurante, Marina permaneceu parada com o cartão nas mãos, seu coração dividido entre esperança e desconfiança. O gerente Carlos aproximou-se com expressão preocupada, perguntando se havia problemas com aquele cliente importante. "Nenhum problema", respondeu Marina automaticamente, guardando o cartão no bolso do uniforme. Mas ela sabia que estava mentindo para si mesma. Tudo havia mudado naqueles 40 minutos, e sua vida nunca mais seria exatamente como era antes daquele encontro inesperado. Capítulo 3. A proposta inesperada. Marina não conseguiu dormir naquela noite. O cartão de visitas permanecia sobre sua mesinha de cabeceira, iluminado pela luz fraca do abajur antigo que havia herdado de sua avó. Ela pegava o cartão, lia o nome impresso em relevo dourado e depois o colocava de volta, repetindo o processo dezenas de vezes como um ritual obsessivo. Rafael Mendes, CEO da TechVision Brasil. O que um bilionário do setor de tecnologia poderia querer com uma garçonete que falava árabe? Às 6 da manhã, depois de apenas 2 horas de sono fragmentado, Marina decidiu ligar. Era cedo demais para uma ligação de negócios, mas ela sabia que adiar seria pior para sua ansiedade crescente. Com mãos ligeiramente trêmulas, discou o número e esperou, meio esperando cair na caixa postal. Para sua surpresa, alguém atendeu no segundo toque. "Marina Silva?", disse uma voz feminina eficiente do outro lado da linha. Marina ficou momentaneamente desconcertada. Como aquela pessoa sabia quem estava ligando? "Sim, sou eu", respondeu hesitante. "O senhor Rafael Mendes me pediu para ligar para este número." Houve uma pausa breve antes da mulher responder. "Excelente. Meu nome é Patrícia. Sou a assistente executiva do senhor Mendes. Ele está esperando sua ligação e pediu que eu transferisse imediatamente." Antes que Marina pudesse processar a informação, uma música instrumental começou a tocar, indicando que estava em espera. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o pulso nas próprias orelhas. Segundos depois, a voz de Rafael ecoou pelo telefone, clara e direta. "Marina, obrigado por ligar. Vou ser franco porque meu tempo é limitado e imagino que o seu também." Ele fez uma pausa breve. "Preciso de uma tradutora e intérprete de árabe levantino para acompanhar minha equipe em reuniões de negócios com investidores libaneses e sírios." Marina ficou em silêncio,
tentando processar as palavras. Rafael continuou. Estou expandindo minha empresa para o Oriente Médio, especificamente Beirute e Dubai. Minhas negociações envolvem contratos multimilionários e preciso de alguém que entenda não apenas o idioma, mas as nuances culturais do árabe levantino. Ele fez outra pausa. Você demonstrou ontem que possui ambas as habilidades. Estou disposto a pagar R$60 mil mensais, mais benefícios completos, para um contrato inicial de 6 meses. Marina quase deixou o telefone cair. R$60 mil era mais do que ela ganhava em um ano inteiro como garçonete. Senhor Mendes, começou ela, tentando manter a voz firme. Eu aprecio muito a oferta, mas preciso ser honesta. Não tenho certificações formais em tradução. Sou autodidata. Ela esperava que essa confissão encerrasse a conversa, mas Rafael riu levemente. Certificações podem ser compradas, Marina. Competência real é rara, respondeu ele com pragmatismo que não admitia argumentos. Testei você ontem sem querer, e você provou em segundos que entende o idioma em nível nativo. Isso é mais valioso para mim do que qualquer papel emoldurado na parede. Ele continuou antes que ela pudesse interromper. Preciso de uma resposta hoje. A primeira reunião com os investidores libaneses é na próxima segunda-feira em Beirute. Se aceitar, terá 3 dias para obter passaporte e visto e para se preparar. Marina sentou-se na cama, sua mente girando em círculos frenéticos. Era uma oportunidade impossível. O tipo de mudança de vida que pessoas como ela raramente experimentavam. Mas também era assustador. Ela nunca havia viajado internacionalmente, nunca trabalhara em ambiente corporativo e certamente nunca estivera envolvida em negociações multimilionárias. Posso ter algumas horas para pensar? Perguntou ela, sua voz soando mais fraca do que pretendia. Você tem até as 2 da tarde, respondeu Rafael sem hesitação. Depois desse horário, precisarei buscar outras opções. Ligue para o mesmo número e confirme sua decisão com Patrícia. Houve um silêncio breve. Marina, sei que parece arriscado, mas às vezes as maiores mudanças começam com decisões ousadas. Você provou ontem que tem coragem, agora prove que também tem visão. Antes que ela pudesse responder, a ligação foi encerrada. Marina ficou sentada na cama por longos minutos, olhando para o telefone na mão. Seu pequeno apartamento de 1 quarto em Copacabana nunca pareceu tão claustrofóbico. As paredes com pintura descascada, o cheiro de mofo que nunca conseguia eliminar completamente, a vista para o poço de ventilação do prédio vizinho, tudo simbolizava a limitação de sua vida atual. Ela trabalha 60 horas por semana para ganhar menos de R$3 mil mensais. Sua mãe estava doente em Petrópolis, precisando de medicamentos caros que Marina mal conseguia pagar. Ela pegou o notebook velho que usava para estudar idiomas e pesquisou sobre a Tech Vision Brasil. A empresa era legítima, uma das maiores do setor de tecnologia no país, especializada em soluções de inteligência artificial e segurança cibernética. Rafael Mendes era de fato o CEO e havia artigos recentes sobre a expansão da empresa para mercados internacionais, incluindo o Oriente Médio. Tudo confirmava que a proposta era real. Às 11 da manhã, Marina ligou para sua mãe. Dona Conceição atendia de sua pequena casa em Petrópolis, onde vivia sozinha desde que Marina se mudara para o Rio há 5 anos. Marina explicou a situação, omitindo os detalhes sobre como conhecer a Rafael, mas sendo honesta sobre a magnitude da oportunidade e dos riscos. Sua mãe escutou tudo em silêncio antes de responder com a sabedoria simples que sempre caracterizara suas orientações. Filha, você estudou árabe nas madrugadas durante 5 anos enquanto trabalhava de dia, disse Dona Conceição com voz rouca pela doença. Você fez isso porque acreditava que um dia teria valor. Esse dia chegou. Não deixe o medo roubar o que você conquistou com tanto sacrifício. Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. E se eu fracassar, mãe?
Perguntou com voz embargada. Então você volta para cá e recomeça, respondeu a mãe simplesmente. Mas pelo menos terá tentado. Às 13h45, 15 minutos antes do prazo, Marina ligou novamente para o número. Patrícia atendeu com a mesma eficiência de antes. Aceito a proposta, disse Marina, sua voz firme desta vez. Excelente, respondeu Patrícia sem demonstrar surpresa. Um carro irá buscá-la em seu endereço amanhã às 8 da manhã. Traga documentos pessoais, certidão de nascimento e comprovante de residência. Providenciaremos passaporte emergencial e visto acelerado. Marina anotou todas as instruções, sua mão tremendo ligeiramente enquanto escrevia. Quando desligou o telefone, ela permaneceu sentada em silêncio por longos minutos, processando a magnitude do que acabara de fazer. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Uma parte dela estava aterrorizada, mas outra parte, a parte que estudara árabe sozinha nas madrugadas durante anos, estava vibrando com expectativa. Ela ligou para o gerente Carlos do restaurante Vista Mar e pediu demissão com aviso prévio dispensado. Carlos ficou surpreso, mas desejou boa sorte, provavelmente imaginando que ela havia conseguido outro emprego de garçonete em local mais próximo de casa. Marina não corrigiu sua suposição. Algumas transformações eram grandes demais para explicar em palavras simples. Naquela noite, enquanto organizava sua pequena mala com as poucas roupas profissionais que possuía, Marina permitiu-se imaginar como seria pisar em Beirute, a capital do Líbano que ela só conhecia através de vídeos e livros. Ela praticou mentalmente frases em árabe levantino, revisando expressões formais que poderia precisar em ambiente de negócios. O medo ainda estava presente, mas agora era acompanhado por algo mais poderoso: esperança. Às 3 da manhã, incapaz de dormir novamente, Marina abriu seu caderno de estudos de árabe. Nas primeiras páginas, havia uma frase que ela escrevera 5 anos atrás, quando começara a estudar o idioma. Um dia, essa língua abrirá portas que nem consigo imaginar hoje. Ela sorriu ao ler as palavras proféticas. Aquele dia havia chegado de forma mais dramática do que jamais poderia ter previsto, começando com uma humilhação e transformando-se na oportunidade de sua vida. Capítulo 4. Beirute e os desafios reais. O voo de 12 horas até Beirute foi a experiência mais surreal da vida de Marina. Ela viajava em classe executiva pela primeira vez, sentada 3 fileiras atrás de Rafael e sua equipe de 5 executivos. Durante toda a viagem, ela alternava entre revisar vocabulário técnico de negócios em árabe e olhar pela janela para as nuvens que passavam, ainda mal acreditando na reviravolta que sua vida havia tomado em menos de uma semana. Patrícia, a assistente executiva, sentava-se ao lado dela e aproveitou o voo para explicar os protocolos básicos. Você estará presente em todas as reuniões, mas sua função é estritamente tradução e interpretação cultural, explicou Patrícia com tom profissional. Não opine sobre negócios, a menos que seja explicitamente solicitada. Rafael valoriza discrição e precisão acima de tudo. Marina absorveu cada instrução, anotando tudo em seu caderno já repleto de notas em árabe. Quando o avião pousou no aeroporto internacional Rafik Hariri, Marina sentiu uma emoção avassaladora. Ela estava finalmente no Líbano, o país cuja cultura e idioma ela estudara obsessivamente durante anos, sem nunca imaginar que pisaria em seu solo. A arquitetura que via pela janela do carro que os levava ao hotel mesclava modernidade com influências otomanas e francesas, exatamente como havia lido nos livros. O hotel era luxuoso, além de qualquer referência que Marina tivesse. Seu quarto tinha vista para o mar Mediterrâneo, com móveis elegantes e banheiro de mármore que era maior que sua cozinha em Copacabana. Ela teve apenas 2 horas para se arrumar antes da primeira reunião.
Vestiu um dos 3 ternos femininos que a empresa havia fornecido às pressas, arrumou o cabelo em coque profissional e checou sua aparência no espelho várias vezes, lutando contra a síndrome de impostora que ameaçava paralisá-la. A reunião aconteceria no escritório de Khalil Nasrallah, um investidor libanês bilionário cujo império abrangia telecomunicações, construção e energia renovável. Marina entrou na sala de conferências ao lado da equipe de Rafael, seu coração batendo acelerado. 5 homens em ternos impecáveis já estavam sentados ao redor de uma mesa de mogno polido. Khalil era o mais velho. Tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos penetrantes que avaliaram cada pessoa que entrou. As apresentações iniciais foram em inglês, mas Marina percebeu imediatamente que Khalil e seus associados conversavam entre si em árabe levantino, especificamente o dialeto libanês que ela havia estudado. Ela ficou posicionada discretamente atrás de Rafael, com um tablet para anotações e fones de ouvido para interpretação simultânea caso necessário. Nos primeiros 15 minutos, tudo transcorreu suavemente em inglês. Então, Khalil fez algo inesperado. Ele se virou para um de seus associados e disse em árabe levantino, acreditando que ninguém da equipe brasileira entenderia: "Esses brasileiros são amadores. Vejam os números que estão apresentando, completamente fora da realidade do mercado médio oriental. Vamos fazer uma contra-oferta ridiculamente baixa e ver se aceitam por desespero." Os outros libaneses assentiram, sorrindo discretamente. Marina sentiu o sangue gelar. Ela olhou para Rafael, que claramente não entendera nada do que fora dito e estava prestes a continuar sua apresentação baseada em premissas completamente erradas. Marina tinha 2 opções: permanecer em silêncio e assistir Rafael ser enganado, ou intervir e arriscar exceder sua função de mera tradutora. Lembrando-se das palavras dele sobre coragem e visão, ela tomou a decisão em uma fração de segundo. Marina inclinou-se e sussurrou no ouvido de Rafael em português: "Eles acabaram de dizer em árabe que vão fazer uma oferta deliberadamente baixa porque consideram nossa proposta amadora e desajustada ao mercado local." Rafael parou no meio da apresentação e virou-se para olhá-la diretamente, seus olhos buscando confirmação. Marina assentiu sutilmente. Rafael respirou fundo e virou-se novamente para Khalil, sua expressão transformando-se completamente. "Senhor Nasrallah", disse Rafael em inglês, mas com tom significativamente mais firme. "Antes de continuarmos, gostaria de esclarecer algo. Minha equipe pode parecer jovem, mas não somos amadores. Estudamos o mercado médio oriental extensivamente, e nossos números refletem margens realistas baseadas em análises independentes de consultorias locais." Ele fez uma pausa deliberada. "Portanto, qualquer contra-oferta que não respeite esses parâmetros será interpretada não como negociação séria, mas como tentativa de exploração." O silêncio que se instalou na sala foi pesado. Khalil piscou surpreso e seus associados trocaram olhares desconfortáveis. Marina viu o exato momento em que Khalil percebeu que alguém na equipe brasileira entendia árabe. Seus olhos percorreram o grupo até pousarem em Marina, a única que mantinha a expressão perfeitamente neutra. Um sorriso lento surgiu em seu rosto enrugado. "Você", disse Khalil em árabe levantino perfeito, apontando para Marina. "Você entendeu o que dissemos." Não era uma pergunta, era uma constatação. Marina manteve a postura profissional e respondeu em árabe fluente. "Sim, senhor Nasrallah, minha função é garantir que não haja barreiras linguísticas ou culturais nestas negociações." Ela fez uma pausa antes de adicionar com sutileza afiada, "e isso inclui conversas laterais que podem comprometer a transparência do processo." Para surpresa de todos, Khalil começou a rir. Era uma gargalhada genuína que ecoou pela sala de conferências. "Rafael Mendes", disse ele em inglês, ainda sorrindo, "você trouxe uma arma secreta e não me avisou. Isso é jogo sujo."
Rafael sorriu também, claramente aliviado pela mudança de atmosfera. Apenas garantindo que ambos os lados joguem limpo, respondeu ele diplomaticamente. A dinâmica da reunião mudou completamente. Khalil começou a fazer perguntas diretas para Marina em árabe sobre aspectos culturais da proposta, testando não apenas seu domínio do idioma, mas sua compreensão das nuances empresariais libanesas. Marina respondeu a cada pergunta com confiança crescente, citando costumes comerciais, referências culturais e até provérbios libaneses apropriados que demonstravam respeito profundo pela cultura local. "De onde você é no Líbano?" perguntou Khalil em determinado momento. "Não sou libanesa", respondeu Marina honestamente em árabe. "Sou brasileira do Rio de Janeiro. Aprendi árabe levantino por fascinação pela cultura e pela beleza do idioma." Khalil ficou visivelmente impressionado. "Uma brasileira que fala árabe libanês melhor que meus próprios netos, que nasceram em Montreal", comentou ele, balançando a cabeça com admiração genuína. As horas seguintes transcorreram de maneira muito mais produtiva. Marina traduzia nuances que iam além das palavras literais, explicando contextos culturais que faziam toda a diferença nas negociações. Quando Khalil usava uma expressão idiomática em árabe, ela não apenas traduzia, mas explicava o significado cultural subjacente para Rafael. Quando Rafael usava termos técnicos de tecnologia em inglês, ela os adaptava para contexto que fizesse sentido dentro da perspectiva empresarial libanesa. Ao final da reunião, que se estendeu por 6 horas, Khalil apertou a mão de Rafael com firmeza. "Temos acordo em princípio", disse ele em inglês. "Meus advogados prepararão os contratos, mas quero que fique claro, o motivo principal desta confiança é ela", apontou para Marina. "Uma pessoa que dedica anos a aprender nossa língua e cultura merece respeito. E uma empresa que valoriza esse tipo de pessoa merece parceria." No carro voltando ao hotel, Rafael permaneceu em silêncio por longos minutos. Marina estava exausta, mas também eletrificada pela adrenalina do sucesso. Finalmente Rafael falou, virando-se para olhá-la. "Você excedeu completamente minhas expectativas. Não apenas traduziu, mas salvou a negociação inteira." Ele fez uma pausa e me fez perceber algo importante sobre valor real versus credenciais no papel. Marina sorriu cansada. "Apenas fiz meu trabalho", disse ela modestamente. Rafael balançou a cabeça. "Não, você fez muito mais que isso. Você provou que eu estava certo em apostar em você, apesar de todas as razões lógicas para não fazer isso." Ele olhou pela janela para as ruas iluminadas de Beirute. "E também me fez refletir sobre quantas outras pessoas brilhantes estão escondidas em empregos que não refletem seu verdadeiro potencial." Quando Marina finalmente chegou ao seu quarto de hotel naquela noite, ela caiu na cama sem sequer tirar os sapatos. Seu corpo estava esgotado, mas sua mente fervilhava com as experiências do dia. Ela havia defendido uma negociação multimilionária usando um idioma que aprendera sozinha nas madrugadas. Havia provado não apenas para Rafael, mas para si mesma, que anos de dedicação invisível haviam valido cada sacrifício. E pela primeira vez em muito tempo, Marina Silva permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse estar exatamente onde estava. Capítulo 5. Revelações e complexidades. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de viagens, reuniões e negociações que transformaram completamente a percepção que Marina tinha de si mesma e do mundo corporativo. Ela acompanhou Rafael em 7 viagens ao Oriente Médio, incluindo Dubai, Beirute, Amman e até uma breve visita a Damasco para reuniões com empresários sírios. Cada negociação apresentava desafios únicos. E Marina descobriu que sua habilidade de navegar nuances culturais era tão valiosa quanto seu domínio do idioma. Mas com o sucesso veio uma complexidade que Marina não havia antecipado. Sua relação com Rafael estava mudando de maneiras sutis, porém inegáveis.
Ele começou a pedir sua opinião, não apenas sobre questões linguísticas, mas sobre estratégias de negociação e percepções culturais que iam além de sua função oficial. Eles passavam horas em voos longos, conversando sobre temas que transcendiam trabalho, família, sonhos, arrependimentos e filosofias de vida. Marina percebeu que estava desenvolvendo sentimentos que ultrapassavam a admiração profissional. Rafael era brilhante, sim, mas também revelou camadas de vulnerabilidade que contradiziam a imagem de bilionário implacável. Ele falava sobre a pressão constante, a solidão que acompanhava sucesso financeiro e como raramente encontrava pessoas que o vissem além de sua conta bancária. Marina entendia aquela solidão, embora por razões opostas. Ela passara anos sendo invisível para pessoas que consideravam garçonetes como cenário, não como seres humanos completos. Uma noite em Dubai, após uma negociação particularmente tensa, Rafael convidou Marina para jantar. Não era incomum jantarem com a equipe, mas desta vez era apenas os dois. O restaurante tinha vista para o Burj Khalifa iluminado e a atmosfera era inquestionavelmente romântica. Durante o jantar, conversaram em uma mistura de português e árabe, alternando entre idiomas naturalmente. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Rafael em determinado momento. Marina assentiu, seu coração acelerando. "Por que você nunca perseguiu formalmente uma carreira em idiomas? Com seu talento, poderia ter estudado em universidades, conseguido bolsas." Marina sorriu tristemente. "Pessoas como eu não têm o luxo de seguir paixões quando há contas para pagar", respondeu ela honestamente. "Minha mãe ficou doente quando eu tinha 18 anos. Alguém precisava trabalhar imediatamente." Rafael ficou em silêncio por um momento. "Sinto muito", disse ele finalmente. "E sinto muito também por pessoas com recursos ilimitados desperdiçarem oportunidades que pessoas como você dariam tudo para ter." Havia algo em seu tom que sugeria experiência pessoal. "Você está falando de alguém específico?", perguntou Marina gentilmente. Rafael suspirou. "Meu filho tem 22 anos e passou os últimos 4 em festas e viagens bancadas por mim. Nunca trabalhou um dia sequer." Marina não sabia que Rafael tinha um filho. Ela sabia que ele era divorciado, mas detalhes familiares nunca haviam surgido nas conversas profissionais. "Ele é jovem ainda", tentou Marina diplomaticamente. "Talvez só precise encontrar sua própria motivação." Rafael balançou a cabeça. "Acho que o problema fui eu. Dei dinheiro pensando que era amor. Dei liberdade pensando que era confiança. E criei alguém que não valoriza nada, porque nunca precisou lutar por nada." A vulnerabilidade na voz dele tocou Marina profundamente. Ela estendeu a mão através da mesa e tocou levemente a dele em gesto de conforto. "Você está tentando fazer melhor agora. Isso conta." Rafael virou a mão e segurou a dela, seus dedos entrelaçando-se de maneira que transcendia claramente limites profissionais. Eles permaneceram assim por longos segundos, os olhos fixos um no outro. Marina sabia que deveria retirar a mão, que aquilo complicaria tudo, mas não conseguiu. "Marina", começou Rafael com voz rouca, "eu não planejei isso, mas preciso ser honesto. Você se tornou muito mais importante para mim do que deveria." Antes que ele pudesse continuar, o celular de Marina tocou. Era sua mãe, ligando do Brasil. Marina atendeu imediatamente, preocupada, porque Dona Conceição raramente ligava tarde da noite. O que ouviu fez seu sangue gelar. "Mãe, eu pego o próximo voo", disse Marina rapidamente, sua voz tremendo. "Não faça mais nada, não tome decisões. Vou resolver tudo." Quando desligou, tinha lágrimas nos olhos. Rafael estava imediatamente alerta. "O que aconteceu?", perguntou com preocupação genuína. "Minha mãe precisa de uma cirurgia urgente", explicou Marina, lutando para manter a compostura. "A operadora do plano de saúde está negando cobertura, alegando que é condição pré-existente." "Quanto custa a cirurgia particular?", perguntou Rafael diretamente.
Marina mencionou o valor, equivalente a quase um ano de seu antigo salário de garçonete. Para Rafael, era provavelmente menos do que custava seu relógio. Eu transfiro o dinheiro agora, disse ele, já pegando o telefone. Marina segurou seu pulso. Não, disse ela firmemente. Agradeço do fundo do coração, mas não posso aceitar isso. Rafael pareceu genuinamente confuso. Por quê? É uma emergência. Deixe-me ajudar. Marina balançou a cabeça, lágrimas ainda escorrendo. Porque mudaria tudo entre nós. Eu me tornaria alguém que você salvou financeiramente, alguém que tem uma dívida impagável. E eu preciso que nossa relação, seja ela qual for, seja entre iguais. Ela respirou fundo. Tenho economia suficiente para cobrir a cirurgia. Vou usar todo o dinheiro que economizei nos últimos 3 meses. Rafael olhou para ela com uma expressão que misturava admiração e frustração. Você é impossível, disse ele, mas havia carinho em sua voz. A mulher mais orgulhosa que já conheci. Marina conseguiu um sorriso fraco. Orgulho é tudo que pessoas como eu têm às vezes. Rafael assentiu lentamente. Entendo. Mas pelo menos deixe-me reorganizar a agenda para você poder voltar ao Brasil imediatamente. Marina pegou o voo de volta ao Brasil na manhã seguinte. A cirurgia de sua mãe foi bem sucedida, mas a recuperação seria longa. Marina passou 2 semanas em Petrópolis, cuidando de Dona Conceição e usando o tempo para refletir sobre tudo que havia acontecido em sua vida nos últimos meses. Ela havia passado de garçonete invisível a peça-chave em negociações multimilionárias. Havia viajado para países que só conhecia em livros e havia desenvolvido sentimentos complexos por um homem cujo mundo era tão diferente do dela que parecia impossível construir algo real. Rafael ligava todos os dias, não para discutir trabalho, mas para perguntar sobre sua mãe e sobre como Marina estava lidando com tudo. Essas conversas eram longas e íntimas, aprofundando a conexão emocional entre eles. Uma noite, após uma conversa particularmente pessoal, Rafael disse algo que ficou ecoando na mente de Marina. Você me fez perceber que construí um império, mas esqueci de construir uma vida. Quando Marina finalmente retornou a São Paulo, onde a TechVision tinha sede, ela encontrou um envelope em sua nova mesa no escritório corporativo. Dentro havia uma proposta formal. Promoção para diretora de Relações Internacionais para Oriente Médio, com salário significativamente maior e responsabilidades expandidas. Havia também um bilhete manuscrito de Rafael. Isso não tem nada a ver com nossos sentimentos. Você merece esta posição baseada exclusivamente em seu desempenho exemplar. Mas precisamos conversar sobre o que existe entre nós, porque eu não consigo mais fingir que é apenas profissional. Marina segurou o bilhete, seu coração dividido entre alegria profissional e medo emocional. Ela havia lutado tão duro para ser vista como competente e merecedora por conta própria. A ideia de que um relacionamento com Rafael pudesse manchar essa conquista a aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia negar que ele havia se tornado uma das pessoas mais importantes de sua vida, e que os sentimentos que tinha por ele transcendiam gratidão ou admiração profissional. Naquela noite, Marina foi até o escritório de Rafael no último andar do prédio da TechVision. As janelas ofereciam vista panorâmica de São Paulo iluminada. Rafael estava estudando contratos, mas imediatamente se levantou quando a viu entrar. Aceito a promoção, disse Marina sem preâmbulos. E aceito conversar sobre o que existe entre nós. Mas preciso de uma promessa. Se isso não funcionar, você me deixa trabalhar profissionalmente sem constrangimentos. Rafael caminhou até ela lentamente. Prometo, disse ele simplesmente. Então, pela primeira vez, ele a beijou. Era um beijo que carregava meses de tensão acumulada, de respeito crescente e de conexão genuína. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Vamos, Dev, vamos devagar, disse Marina, afastando-se ligeiramente, mas mantendo as mãos dele entre as suas.
Construímos algo sólido profissionalmente. Não quero arriscar isso por precipitação emocional. Rafael assentiu, embora a decepção fosse visível em seus olhos. Você está certa, admitiu ele, como sempre. Nas semanas seguintes, eles navegaram o território complexo de uma atração mútua não consumada enquanto trabalhavam em proximidade constante. Marina assumiu oficialmente como diretora de Relações Internacionais, liderando uma equipe de 5 pessoas e gerenciando todos os contratos com parceiros do Oriente Médio. Sua competência era indiscutível, e mesmo executivos que inicialmente duvidaram de sua promoção rápida, logo reconheceram que ela merecia cada aspecto da posição. Mas a tensão emocional entre Marina e Rafael permanecia, crescendo silenciosamente a cada reunião, a cada viagem compartilhada, a cada olhar que durava segundos a mais do que o profissionalmente apropriado. Colegas começaram a notar, e fofocas discretas circulavam pelos corredores corporativos. Marina sabia que precisavam definir o que eram um para o outro, mas o medo de complicar tudo a mantinha paralisada. Foi durante uma viagem a Amman, capital da Jordânia, que tudo finalmente se cristalizou. Eles haviam acabado de fechar um contrato de parceria estratégica com um consórcio jordaniano que expandiria a TechVision significativamente no mercado árabe. A celebração da equipe foi eufórica, mas Marina percebeu que Rafael estava estranhamente silencioso. Mais tarde naquela noite, ele bateu na porta do quarto dela no hotel. Quando Marina abriu, viu que ele carregava uma expressão vulnerável que ela raramente testemunhara. "Posso entrar?" perguntou ele em voz baixa. Marina hesitou apenas um segundo antes de abrir a porta completamente. "Preciso te contar algo", começou Rafael, sentando-se na poltrona enquanto Marina ficava de pé, encostada na escrivaninha. "Algo que pode mudar como você me vê." Marina sentiu uma onda de apreensão. "Estou ouvindo", disse ela calmamente. Rafael respirou fundo. "Lembra quando te humilhei naquele primeiro dia no restaurante?" Marina assentiu. Impossível esquecer. Aquilo não foi um momento isolado de arrogância. Era quem eu tinha me tornado sistematicamente ao longo de anos. Ele olhou para as próprias mãos. Eu humilhava funcionários, tratava pessoas de serviço como invisíveis, acreditava genuinamente que dinheiro me fazia superior. Marina permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. "Depois que você me confrontou", disse Rafael, sua voz carregada de emoção, "fui forçado a olhar no espelho e reconhecer o monstro que eu havia me tornado. Passei semanas revendo memórias de como tratei pessoas ao longo dos anos. Garçons, motoristas, secretárias, faxineiras. Fiquei nauseado comigo mesmo." "Por que está me contando isso agora?" perguntou Marina gentilmente. Rafael levantou-se e caminhou até a janela que dava para as luzes de Amman. "Porque quero que você saiba que o homem por quem está desenvolvendo sentimentos, se é que está, não é quem eu era 6 meses atrás." Ele virou-se para olhá-la diretamente. "Você me transformou, Marina. Me fez questionar tudo sobre quem eu era e quem quero ser." Marina sentiu lágrimas ameaçando escorrer. Ela caminhou até ele lentamente. "Eu sei quem você é agora", disse ela com voz firme. "Vi como trata a equipe, como reconhece mérito independente de hierarquia, como está genuinamente tentando ser melhor." Ela pausou antes de adicionar. "E sim, estou desenvolvendo sentimentos. Sentimentos profundos e assustadores que complicam tudo." Rafael tocou o rosto dela gentilmente. "Não precisamos complicar", disse ele suavemente. "Apenas precisamos ser honestos um com o outro." Marina apoiou-se contra o toque dele. "Tenho medo", admitiu ela, vulnerável. "Medo de que isso dê errado e eu perca não apenas você, mas também minha carreira, minha dignidade, tudo que construí." "Eu também tenho medo", confessou Rafael. "Mas estou mais com medo de deixar você ir embora sem tentar." Ele inclinou-se e a beijou novamente, desta vez com mais ternura e menos urgência. Era um beijo que prometia paciência, que reconhecia complexidade e que pedia tempo. Quando se separaram, Marina tomou uma decisão. "Vamos tentar", disse ela, "mas com regras claras.
No escritório, somos estritamente profissionais. Nada de tratamento especial, nada de favores que possam ser interpretados como nepotismo romântico. Rafael assentiu imediatamente. Concordo completamente. Marina continuou. E se em algum momento isso afetar negativamente meu trabalho ou minha reputação, precisamos ter a coragem de encerrar. Entendido, disse Rafael seriamente. Então ele sorriu. E era o sorriso genuíno que Marina havia aprendido a amar. Embora eu planeje fazer tudo ao meu alcance para garantir que nunca cheguemos a esse ponto. Capítulo 6. Tempestades e reconstruções. Os meses seguintes foram simultaneamente os mais felizes e os mais desafiadores da vida de Marina. Seu relacionamento com Rafael floresceu discretamente. Encontros roubados em meio a agendas corporativas frenéticas, viagens compartilhadas que misturavam negócios com momentos privados de intimidade crescente. Eles mantiveram o acordo de profissionalismo rigoroso no escritório, mas qualquer um, com olhos atentos, percebia a mudança sutil na dinâmica entre eles. Profissionalmente, Marina continuava excedendo expectativas. Ela expandiu as operações da TechVision para 5 países do Oriente Médio, negociou contratos totalizando centenas de milhões de reais e construiu uma reputação sólida como uma das executivas mais competentes da empresa. Sua equipe a respeitava genuinamente e parceiros internacionais frequentemente solicitavam especificamente sua presença em negociações. Mas então, a tempestade chegou de onde Marina menos esperava. Durante uma reunião de diretoria, um dos executivos mais antigos da empresa, um homem chamado Alberto Costa, que sempre demonstrara ressentimento velado em relação à ascensão meteórica de Marina, levantou uma questão publicamente. Precisamos discutir a adequação de manter uma diretora de relações internacionais que está pessoalmente envolvida com o CEO, disse ele com tom supostamente preocupado, mas claramente malicioso. O silêncio que se instalou na sala foi pesado. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Rafael ficou visivelmente tenso, mas antes que pudesse responder, Marina levantou-se. Senhor Costa tem razão em levantar a questão, disse ela com voz firme, apesar do coração acelerado. Transparência é fundamental em ambientes corporativos saudáveis. Ela virou-se para enfrentar toda a sala. Sim, Rafael e eu estamos em um relacionamento pessoal. Desenvolveu-se naturalmente ao longo de meses trabalhando próximos. Ela fez uma pausa, seu olhar percorrendo cada executivo presente. Mas meus resultados falam por si. Desde que assumi esta posição, expandimos presença no Oriente Médio em 300%. Fechamos contratos que representam 40% do crescimento da empresa este ano e construí uma equipe que entrega consistentemente acima das expectativas. Alberto tentou interromper, mas Marina continuou. Se alguém nesta sala pode apresentar evidências de que recebi tratamento preferencial injustificado ou que meu trabalho foi comprometido por meu relacionamento pessoal, ficarei grata em ouvir. Ela olhou diretamente para Alberto. Caso contrário, sugiro que julguem minha competência baseada em mérito, não em minha vida privada. Rafael finalmente falou. Marina está certa. E para garantir que não haja sequer aparência de conflito de interesses, proponho que estabeleçamos uma revisão independente de seu departamento por auditoria externa. Ele olhou para Alberto com expressão dura. Se a auditoria encontrar qualquer irregularidade, tomarei ações apropriadas. Se não encontrar, espero que esta questão seja encerrada definitivamente. A auditoria levou 6 semanas. Foram as 6 semanas mais estressantes que Marina havia vivido. Cada decisão que tomara, cada contrato que negociara, cada promoção que aprovara em sua equipe foi escrutinada minuciosamente. Ela sabia que estava limpa, mas também sabia que percepção às vezes importava mais que realidade no mundo corporativo. Durante esse período, seu relacionamento com Rafael foi testado severamente.
Ele queria apoiá-la publicamente, mas Marina insistiu que mantivesse distância profissional para não comprometer ainda mais a situação. Eles mal se falavam no escritório e seus encontros pessoais diminuíram drasticamente. A tensão era palpável e Marina começou a questionar se o custo emocional valia a pena. Uma noite, enquanto trabalhava tarde sozinha em seu escritório, Rafael entrou sem bater. Ele parecia exausto, com olheiras profundas e expressão carregada. "Não aguento mais", disse ele sem preâmbulos. "Não aguento te ver sofrer por causa de nós." Marina olhou para ele, dividida entre amor e frustração. "O que você está sugerindo?" perguntou cansada. "Que eu renuncie", respondeu Rafael simplesmente. Marina ficou de pé instantaneamente, chocada. "O quê? Você construiu esta empresa do zero?" Rafael balançou a cabeça. "E destruí minha humanidade no processo. Talvez seja a hora de começar algo novo, algo que reflita quem quero ser agora." Ele caminhou até ela. Algo construído não em arrogância e lucro a qualquer custo, mas em valores reais. Marina segurou o rosto dele entre as mãos. "Não quero que você desista de tudo por mim", disse ela firmemente. "Quero que você fique e prove que pessoas podem mudar, que empresas podem ser bem-sucedidas sem sacrificar decência." Ela sorriu tristemente. "E quero que eu prove que mereço estar aqui por competência, não por relacionamento." Quando os resultados da auditoria finalmente foram divulgados, Marina estava em reunião com parceiros sírios via videoconferência. Patrícia entrou discretamente e entregou um envelope. Marina pediu licença aos parceiros por um momento e abriu o documento com mãos tremendo levemente. Ela leu rapidamente o sumário executivo e lágrimas de alívio começaram a escorrer pelo rosto. A auditoria não apenas não encontrara irregularidades, mas elogiara explicitamente a gestão exemplar do departamento. Destacara a transparência dos processos de contratação e promoção, a eficiência na alocação de recursos e os resultados financeiros significativamente acima da média da indústria. O relatório concluía que Marina Silva representava o padrão ouro de liderança executiva, que a TechVision deveria buscar replicar em outros departamentos. Marina terminou a reunião em piloto automático, sua mente ainda processando o alívio avassalador. Quando finalmente ficou sozinha em seu escritório, ela permitiu-se chorar de verdade. Lágrimas que carregavam meses de tensão, medo e determinação obstinada. Ela havia provado, além de qualquer dúvida razoável, que merecia estar exatamente onde estava. Rafael apareceu minutos depois, sem se importar mais com aparências. Ele a envolveu em um abraço que ela retribuiu com força igual. "Sempre soube", disse ele contra o cabelo dela. "Mas estou feliz que agora o mundo inteiro sabe também." Marina riu através das lágrimas. "Nós sobrevivemos", disse ela com admiração em sua própria voz. Rafael afastou-se para olhá-la nos olhos. "Nós prosperamos", corrigiu ele. Na reunião de diretoria seguinte, Alberto Costa apresentou um pedido de demissão formal. Mais tarde, Marina descobriu que a auditoria havia encontrado irregularidades significativas no departamento dele, incluindo favorecimento de fornecedores com os quais tinha conexões pessoais. A ironia não passou despercebida. Às vezes, aqueles que apontam dedos mais vigorosamente são os que têm mais a esconder. Marina usou a experiência para implementar protocolos ainda mais rigorosos de transparência em seu departamento. Ela queria garantir que nenhum futuro executivo pudesse sequer questionar a integridade de suas operações. Rafael, inspirado por ela, expandiu essas práticas para toda a empresa, transformando a TechVision em referência de governança corporativa ética no setor de tecnologia brasileiro. Capítulo 7. Círculos completos e novos começos. Um ano após aquele primeiro encontro no restaurante Vista Mar, Marina estava novamente em Beirute, mas desta vez as circunstâncias eram completamente diferentes.
Ela estava prestes a dar uma palestra na Universidade Americana de Beirute sobre carreiras internacionais e superação de barreiras socioeconômicas através da educação autodidata. O auditório estava lotado com estudantes libaneses, sírios, jordanianos e palestinos, todos ansiosos para ouvir a história da executiva brasileira que aprendera árabe sozinha e construíra uma carreira impressionante. Marina olhou para a plateia, reconhecendo naqueles rostos jovens a mesma fome por oportunidade que ela sentira anos atrás, quando estudava nas madrugadas, depois de turnos exaustivos de garçonete. Minha jornada começou com uma humilhação, iniciou Marina em árabe levantino fluente, sua voz ecoando clara pelo auditório. Ela contou toda a história, sem omitir detalhes desconfortáveis, incluindo como foi tratada naquele primeiro dia e como a raiva se transformou em oportunidade. Os estudantes ouviam em silêncio absoluto, completamente absorvidos. O idioma árabe não foi apenas uma habilidade técnica para mim, continuou Marina. Foi uma ponte entre mundos. Me deu acesso à cultura rica, a perspectivas diferentes e, eventualmente, a oportunidades que transformaram minha vida completamente. Ela fez uma pausa, seu olhar percorrendo a plateia. Mas o que verdadeiramente me trouxe até aqui não foi o idioma em si. Foi a recusa em aceitar as limitações que o mundo tentava impor sobre mim, baseado em minha origem. Ao final da palestra, dezenas de estudantes cercaram Marina com perguntas, histórias pessoais e pedidos de conselhos. Uma jovem síria, com olhos brilhantes de emoção, disse em árabe: "Você me deu esperança de que posso ser mais do que as circunstâncias que nasci." Marina segurou as mãos da garota e respondeu: "Você já é mais. Apenas precisa de oportunidade para provar isso." Rafael assistiu toda a palestra do fundo do auditório. Ver Marina ali, confiante e inspiradora, tão diferente da garçonete defensiva que ele conhecera um ano atrás, o enchia de emoções complexas. Orgulho, certamente, mas também gratidão profunda. Ela não havia apenas transformado sua empresa, ela havia transformado ele como pessoa. Naquela noite, eles jantaram em um restaurante no bairro de Gemaizé, uma área histórica de Beirute, conhecida por sua arquitetura otomana e vida noturna vibrante. O ar tinha cheiro de especiarias e mar Mediterrâneo. Eles conversavam em mistura de português e árabe, como havia se tornado natural para eles. "Tenho uma proposta para você", disse Rafael em determinado momento. Marina olhou para ele com expressão divertida. "Outra mudança de carreira?" brincou ela. Rafael sorriu, mas havia seriedade em seus olhos. "Na verdade, sim, uma parceria." Ele deslizou um documento através da mesa. Marina pegou o documento e começou a ler. Seus olhos arregalaram progressivamente à medida que absorvia o conteúdo. Era uma proposta formal para criar uma nova empresa, focada em programas de capacitação linguística e profissional para pessoas de baixa renda em países em desenvolvimento. Rafael oferecia investimento inicial significativo, mas a estrutura seria de parceria igualitária. Marina seria cofundadora e CEO. "Você quer criar uma empresa social comigo?" perguntou Marina, sua voz carregada de emoção. Rafael assentiu. "Quero usar recursos que acumulei para criar oportunidades reais para pessoas como você era há um ano atrás." Ele segurou a mão dela sobre a mesa. "E quero fazer isso com você, porque você entende profundamente o que essas pessoas precisam." Marina sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Um ano atrás, ela estava servindo mesas, invisível para a maioria das pessoas ao seu redor. Agora estava sendo oferecida a oportunidade de criar algo que poderia mudar vidas de milhares de pessoas, enfrentando as mesmas barreiras que ela havia enfrentado. "Sim", disse ela simplesmente. 1000 vezes sim. 3 meses depois, Marina estava de volta ao Rio de Janeiro pela primeira vez, desde que deixara o restaurante Vista Mar. Mas não estava visitando,
estava lançando o primeiro programa piloto da nova empresa, chamada Pontes Linguísticas. 50 jovens de comunidades carentes foram selecionados para receber bolsas integrais para estudar idiomas, com foco em árabe, mandarim e outras línguas de mercados emergentes. O evento de lançamento aconteceu em um centro comunitário em Copacabana, não muito longe do pequeno apartamento onde Marina vivera. Ela olhou para os 50 jovens sentados no auditório improvisado, todos com olhos brilhando com expectativa e nervosismo. Viu-se refletida em cada um deles. Há um ano, eu trabalhava como garçonete, começou Marina em português. Ganhava menos de R$ 3.000 por mês e estudava árabe nas madrugadas, porque acreditava que educação era a única ponte entre onde eu estava e onde queria chegar. Ela sorriu para a plateia. Hoje, estou aqui para construir essas pontes para vocês. Dona Conceição estava sentada na primeira fila, completamente recuperada de sua cirurgia. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado enquanto assistia sua filha, a garçonete que estudava nas madrugadas, agora cofundadora de uma empresa com missão social transformadora. Marina encontrou os olhos da mãe e sorriu, comunicando sem palavras tudo que não cabia em idioma algum. Rafael observava tudo de um canto discreto. Ele não queria chamar atenção. Este era o momento de Marina. Ver a mulher que ele amava realizando o potencial que ele apenas ajudara a desbloquear o enchia de um senso de propósito que dinheiro jamais havia proporcionado. Ele pensou na versão de si mesmo de um ano atrás, arrogante e cruel, humilhando uma garçonete em árabe sem imaginar que aquela interação mudaria fundamentalmente o curso de sua vida. Meses depois, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Khalil Nasrallah, o investidor libanês da primeira negociação em Beirute. Ouvi sobre sua nova empresa, disse ele em árabe. Quero investir e quero expandir o programa para o Líbano, começando com refugiados sírios em campos próximos à fronteira. Marina ficou sem palavras por um momento. A ideia de levar o programa para refugiados que haviam perdido tudo era simultaneamente assustadora e perfeita. Senhor Nasrallah, disse ela finalmente, seria uma honra trabalhar com você novamente. Khalil riu do outro lado da linha. A honra é minha. Você me lembra porque construí minha fortuna em primeiro lugar, não para acumular mais zero na conta bancária, mas para fazer diferença real. No final daquele ano, Pontes Linguísticas operava programas em 5 países. 1.000 jovens recebiam bolsas integrais e as histórias de transformação começavam a surgir. Uma garota do Complexo do Alemão, no Rio, que estudava mandarim, conseguiu emprego em empresa chinesa de comércio exterior. Um refugiado sírio em Beirute, que aprendeu português brasileiro, foi aceito em programa de mestrado, na USP. Marina e Rafael casaram discretamente em uma pequena cerimônia em Petrópolis, com apenas família próxima presente. Dona Conceição oficiou o momento mais importante, quando Marina e Rafael trocaram votos que escreveram pessoalmente. Você me ensinou que crescimento real vem de ser desafiado por pessoas que se recusam a nos deixar ser menos do que podemos ser, disse Rafael. Marina sorriu através de lágrimas. E você me ensinou que segundas chances existem e que pessoas podem fundamentalmente mudar quando confrontadas com suas próprias falhas. 5 anos depois, Marina dava outra palestra, desta vez em Conferência das Nações Unidas sobre Educação e Mobilidade Social. Pontes Linguísticas havia se tornado referência global em programas de capacitação linguística para populações vulneráveis. 10.000 jovens haviam passado pelo programa, com taxa de empregabilidade de 87%. Tudo começou com uma humilhação, contou Marina para a plateia internacional. Um homem poderoso me insultou em idioma que ele acreditava que eu não entendia. Ela pausou, seu olhar encontrando Rafael sentado na plateia, sorrindo com orgulho inequívoco.
Mas aquela humilhação se transformou na maior bênção da minha vida. Me forçou a defender minha dignidade e, ao fazer isso, abri portas que nem sabia que existiam. Marina concluiu sua fala com palavras que se tornariam emblemáticas da missão da Pontes Linguísticas. Idiomas não são apenas ferramentas de comunicação, são chaves que abrem mundos inteiros de oportunidade. E todos, independente de origem ou conta bancária, merecem acesso a essas chaves. Quando Marina saiu do palco, centenas de pessoas se levantaram em ovação que durou vários minutos. Mas a única pessoa que ela procurava com os olhos era Rafael. Ele estava de pé, aplaudindo, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eles haviam percorrido uma jornada impossível juntos, transformando o pior encontro de suas vidas no começo de algo extraordinário. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas iluminadas de Genebra, Rafael perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa?" Marina parou e virou-se para olhá-lo. "De nada", respondeu ela honestamente. "Cada humilhação, cada desafio, cada momento de dúvida me trouxe até aqui." Ela sorriu, o sorriso de alguém que finalmente encontrou seu lugar no mundo. E aqui é exatamente onde sempre quis estar. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias inspiradoras que mostram como coragem e determinação podem transformar vidas completamente. Compartilhe nos comentários. Você já passou por um momento de humilhação que se transformou em oportunidade?